diagnostia protética e ventriculocordectomia em equinos em estação, juntamente com o relato de caso. Tanto a ventriculocordectomia quanto a laringoplastia são procedimentos cirúrgicos, mas antes da gente entender como é que eles são feitos, precisamos entender para que eles são utilizados. São utilizados em animais, em cavalos, que apresentam um quadro chamado hemiplegia laríngea, uma das principais afecções do trato respiratório anterior dos equinos. Ela caracteriza-se pela degeneração do músculo cricoaritenoide dorsal, que é responsável pela ablação da cartilagem aritenoide. Quando esse músculo falha, o resultado disso é uma paralisia da aritenoide, que causa o estreitamento das vias aéreas e um som característico, chamado roar. Outro fator é que esse animal, além desse som característico, ele vai ter uma queda de desempenho. Se tratando de mundo do cavalo, mundo do esporte, uma queda de desempenho, queda de performance, também resulta numa queda de valor agregado desse animal. Afinal, esse animal ele vai estar respirando por uma via aérea parcialmente obstruída. É como se nós, seres humanos, tentássemos nos exercitar respirando por um canudo. Um dado que deve trazer também sobre a hemiplegia laríngea é que 90% dos casos dos acometimentos ocorrem do lado esquerdo, por conta do nervo laríngeo recorrente. Do lado esquerdo, ele percorre um caminho muito maior, então ele desce até o tórax, contorna o arco aórtico e retorna. Já do lado direito, não. A passagem dele é direta, ficando menos suscetível a sofrer lesões. Outra questão é que essa hemiplegia ela é dividida em 4 graus, hoje já se tem estudos para dividir em 5, que são graus para diagnóstico, nos quais, no grau 1, a gente vai ver uma leve assimetria no movimento dessas aritenoides. No grau 2, vamos ter uma assimetria evidente já, mas sem risco de colapso respiratório. No grau 3, uma leve paralisia dessa aritenoide, já com colapso no momento da inspiração. E no grau 4, a gente tem uma aritenoide paralisada, com colapso respiratório e ruído respiratório também. Então, como é que a gente diagnostica ou classifica esses 4 graus? O método é através de endoscopia, principalmente endoscopia em estação. Então, passa-se um endoscópio via translação desse animal, até que a gente consiga visualizar as aritenoides e vai ver o movimento delas, a simetria, se tem um colapso, como é que está funcionando. Podem ser feitos também testes provocativos, como a oclusão das narinas, para quando soltar essa passagem de ar vir de forma mais intensa, fazer uma ablação maior dessas aritenoides e olhar melhor o funcionamento. Porém, um ponto negativo, por assim dizer, da endoscopia em estação é que ela dificulta no momento da gente diagnosticar graus mais leves, como grau 1 e 2. Ou seja, o padrão ouro aqui para a hemiplegia laríngea seria a endoscopia dinâmica, porque o endoscópio dinâmico ele é um aparelho acoplado na cabeça do animal, qual a gente coloca o animal para praticar o esporte que ele está acostumado e consegue ver a movimentação dessas aritenoides em funções reais de trabalho. Porém, hoje, pelo que se sabe, só tem 2 aparelhos desses disponíveis no Brasil. Ou seja, apesar de ser padrão ouro, ainda não é uma realidade tão grande na medicina veterinária. E na página 21, se vocês quiserem ver, tem a foto do aparelho. Uma vez diagnosticado, o tratamento é cirúrgico. É então que entra a ventriculocordectomia e a laringoplastia. Ocasionalmente, esses 2 procedimentos eram feitos com um animal deitado, sob sedação profunda, no método tradicional de centro cirúrgico. Porém, nas últimas décadas, com evolução, essa técnica evoluiu e hoje é permitido fazer essa técnica com o animal de gestação, que é o método, a técnica que foi utilizada no meu relato de caso. No meu relato de caso, trata-se de um equino, puro sangue inglês, 4 anos de idade, praticava salto. Esse animal chegou na clínica com uma queixa de queda de desempenho esportivo e um ruído inspiratório. Quando o animal chega na clínica, também seguir todos os procedimentos padrões, então foram feitos exames físicos, exames clínicos, exames laboratoriais, os quais não mostraram nenhuma alteração significativa, nenhuma alteração pulmonar, nada que justificasse. Sendo assim, direcionou-se então direto para o foco do problema, então as vias respiratórias desse animal. Foi feita a endoscopia em estação, que já foi possível ver uma assimetria e quase paralisia da aritenoide esquerda desse animal. Porém, um dos fatores
motivo até interessante desse caso que me fez querer trazer é que esse hospital dispunha de um endoscópio dinâmico. Então, esse animal foi encaminhado para fazer uma endoscopia dinâmica. Então, acontece esse endoscópio na cabeça desse animal. Ele foi colocado para fazer o circuito dele de salto, no qual ele está acostumado. No final do circuito, através das imagens do endoscópio dinâmico, nós já podemos diagnosticar uma hemiplegia grau 3, já praticamente evoluindo para 4. Como eu disse anteriormente, tendo o diagnóstico, o tratamento é cirúrgico. Então, esse animal foi encaminhado para a cirurgia. As cirurgias elas começam com a ventriculocordectomia. Tanto a ventriculocordectomia quanto a laringoplastia protética são feitas no tronco, normalmente uma sala tronco, um centro cirúrgico equipado, preparado para fazer esse tipo de procedimento. Então, esse animal foi encaminhado para essa sala tronco. Ele é induzido numa sedação profunda, então ele é induzido com detomidina e butorfanol. Depois esse animal ele fica em infusão de dedo. Feito isso, passa-se então o endoscópio, até que tenhamos essa visualização. Pelo canal de trabalho do endoscópio é colocado o lidocaína, então para causar toda a analgesia ali nessa região da garganta. E depois também pelo canal do endoscópio é passada a fibra do laser diodo. Esse laser diodo ele faz cauterização, cortes, secções, e é através dele que se faz inserções nos ventrículos laríngeos, os dois ventrículos laríngeos, com o objetivo de ampliar a rima glótica e reduzir o ruído inspiratório. A primeira imagem que eu coloquei para vocês é de como é feita a ventriculocordectomia. Esse é o laser, dessa visualização que tem durante a cirurgia. Feita essa ampliação, então, da laringe, passa-se para a laringoplastia protética, que também é chamado de tie-back. E na tradução literal significa amarrar atrás. Então, para o tie-back, a gente não muda a situação do cavalo, ele continua nessa infusão de dedo. A gente muda o ambiente. Então, vai ter uma tricotomia no lugar que vai ser feita incisão, uma antisepsia prévia, panos de campo, paramentação da equipe cirúrgica, montagem da mesa, toda uma preparação para essa próxima cirurgia. Na página 48, se quiserem ver, como fica a preparação dessa equipe cirúrgica. Ela deve conter pelo menos um cirurgião, 2 auxiliares paramentados, um volante, um instrumentador, uma pessoa que fica responsável somente por segurar e angular, ajustar a cabeça de acordo com a forma que o cirurgião pede, e uma pessoa responsável pelo endoscópio, então de ajustar e transmitir essa imagem para o cirurgião. Essa imagem que a gente vê aqui. Enquanto então o cirurgião ele vai estar operando o pescoço do cavalo, ele vai estar simultaneamente vendo internamente aqui o que está acontecendo. Então, no tie-back, inicia-se, após toda a paramentação, a analgesia. A analgesia ela é feita com lidocaína 2%, inicialmente em formato de leque no local onde vai ser feita a incisão. E conforme a gente for aprofundando, impulsionando esses tecidos, vão sendo usados gases embebidos em lidocaína. Então, vai colocando os gases nos músculos, esperando agir. Lembrando, ressaltando que esse animal está sedado, mas ele responde a estímulos de dor. Então, é possível, caso necessário, aumentar essa analgesia e cuidando dessa lidocaína para que esse animal não tenha dor. Feita a incisão de pele, também vai ser feita a incisão do músculo externo-cefálico e braquicefálico e separar, abrir os músculos tireoídeo e esternoídeo. Feito isso, a gente vai ter a exposição da lâmina dorsal da cricoide e o processo muscular vertebral. Com essa parte exposta, então, o objetivo do cirurgião aqui é fixar, fazer uma pexia dessa aritenoide de forma que, ao invés dela ficar paralisada de forma fechada, ela fique aberta, então possibilitando a passagem de ar. Para a técnica cirúrgica, basicamente, o cirurgião usa uma agulha grande, curva, trifacetada, com um fio monofilamentar, multifilamentar não absorvível. Então, ele entra de forma medial para lateral para pegar o processo muscular da aritenoide e fixa a prótese na lâmina dorsal da cricoide. Para ele fazer esse ajuste, se ele realmente pegou a aritenoide, quanto ele tem que tensionar esse fio, onde está o posicionamento, ele
ele acompanha simultaneamente por uma televisão, um visor, que o que ele está fazendo internamente nesse animal. E é aí que eu já trago um dos grandes benefícios da técnica em estação. Porque se esse animal estivesse deitado, entubado, isso aqui não seria possível. Então traz um detalhe, um capricho na hora de fazer essa cirurgia. Outros benefícios dessa técnica é a recuperação anestésica desse animal, redução de riscos anestésicos em pacientes, além da redução até mesmo financeira, redução de custos. Eu trouxe aqui, então, como é que estava antes esse animal e o depois, como é que ele estava antes do início dessa cirurgia. O pós-operatório desse animal, acabando a cirurgia, tem a síntese dos planos, na mesma sequência em que eles foram abertos, eles foram sendo fechados, sutura de pele normal, normalmente um padrão simples isolado, nylon. No pós-operatório desse animal, ele fica em baia 30 dias de recuperação absoluta, tendo reintegração consecutiva da alimentação. Normalmente começa com fibroses úmidos, vai voltando a ração aos poucos. Também é usado flunixin e penicilina e endoscopias para observar como é que está esse pós-cirúrgico. Eu trouxe nessas imagens uma endoscopia com 3, com 7 e com 30 dias e também o antes e o depois, que dá para a gente visualizar a eficácia e a qualidade do pós-cirúrgico dessa cirurgia. Esse animal, após 90 dias, ele foi reintroduzido às suas atividades esportivas. E com 120 dias, o tutor teve um retorno e relatou que esse animal já tinha voltado quase 100% da sua capacidade atlética normalmente e nenhum ruído respiratório, comprovando a eficácia da cirurgia, da técnica. Com isso, posso concluir que a laringoplastia e a ventriculocordectomia são procedimentos cirúrgicos consagrados para a correção da hemiplegia laríngea e que a técnica em estação tem grandes vantagens e benefícios em relação à cirurgia tradicional,